Bem, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Estamos hoje aqui, mais um dia, mais uma manhã, nesse dia 20 de junho de 2019. E hoje queremos estar lendo aqui 2 Crônicas do 35 ao 36, em nome de Jesus. 2 Crônicas do 35 ao 36, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. A te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Vamos lá, vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso. Ó Senhor, em nome de Jesus, Deus, eu quero te agradecer, Pai, nessa manhã, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, meu Pai, por mais esse dia, Senhor, na Tua presença, Pai. Obrigado, Senhor, que o Senhor possa me ajudar agora, Senhor, na leitura da Tua palavra, Senhor. Me guarda, Senhor, me guia, Senhor, me ilumina, Deus, em nome de Jesus, Pai. Assim eu te peço, meu Senhor, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, e graças a Deus, amém. Vamos orar ao Senhor, vamos lá. A celebração da Páscoa em Jerusalém. Então Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém, e mataram o cordeiro da Páscoa no ano 14º do dia do mês, do dia 14º dia do mês primeiro. E Josias estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos e os animou ao ministério da casa do Senhor, e disse aos levitas que ensinavam a todo Israel e estavam congregados ao Senhor: ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Não tendes mais esta carga aos ombros. Não tende mais esta carga aos ombros. Agora servi ao Senhor, nosso Deus, e ao seu povo de Israel. Preparai-vos segundo as casas de vossos pais, segundo as vossas turmas, conforme a peregrinação de Davi, rei de Israel, e conforme a peregrinação de Salomão, seu filho. E estai no santuário segundo as divisões das casas paternas de vossos irmãos, os filhos do povo, e haja para que cada uma porção da casa paterna, e haja para cada uma porção paterna das casas dos levitas. E imolai a Páscoa, e santificai-vos, e preparai-a para vossos irmãos, fazendo conforme a palavra do Senhor, dada pelas mãos de Moisés. E ofereceu Josias aos filhos do povo cordeiros e cabritos do rebanho, todos para o sacrifício da Páscoa, em número de 30.000 por todos que ali se achavam, e de boi 3.000, isso era da fazenda do rei. Também fizeram os seus príncipes ofertas voluntárias. Também fizeram os seus príncipes ofertas voluntárias ao povo, ao sacerdote e aos levitas. Também fizeram os seus príncipes ofertas voluntárias ao povo, aos sacerdotes e aos levitas, Hilquias e Zacarias e Jeiel, maioral da casa do Senhor, deram aos sacerdotes para os sacrifícios da Páscoa 2.600 reses de gado miúdo e 300 boi. Conanias e Semanias e Nateel, seus irmãos, como também Rosabias e Jeiel e Josabade, maioral dos levitas, apresentaram aos levitas para o sacrifício da Páscoa 5.000 reses de boi miúdos e 500 boi.
Assim se preparou o serviço e purificaram-se os sacerdotes os sacerdotes nos seus postos, e os levitas nas suas turmas, conforme o mandado do rei. Então imolaram a Páscoa, e os sacerdotes aspergiram o sangue recebido das suas mãos. E os levitas esmolavam as reses, e puseram de parte os holocaustos para os darem aos filhos do povo, segundo as divisões das casas paternas, para o oferecerem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés. E assim fizeram com os bois, e assaram a Páscoa no fogo, segundo o rio, e as ofertas sagradas cozeram em panelas, e em caldeiras, e em frigideiras, e prontamente as repartiram entre o povo. Depois prepararam o que era preciso para si e para os sacerdotes, porque os sacerdotes, filhos de Arão, se ocuparam até a noite com o sacrifício dos holocaustos e da gordura. Por isso é que os levitas prepararam para si e para os sacerdotes, filhos de Arão. E os cantores, filhos de Asaf, estavam no seu posto, segundo o mandado de Davi e de Asaf, e de Remã, e de Jedutum, vidente do rei, como também os porteiros a cada porta. Não se necessitaram de se desviarem do seu ministério, porquanto seus irmãos, os levitas, prepararam o necessário para eles. Assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia, para celebrar a Páscoa e sacrificar holocausto sobre o altar do Senhor, segundo o mandado do rei Josias. E os filhos de Israel que ali se acharam celebraram a Páscoa naquele tempo e a festa dos pães asmos durante 7 dias. Pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel. Nem nenhum rei de Israel celebraram a Páscoa, como aqui celebrou Josias com os sacerdotes e os levitas e todo o Judá e Israel, que ali se achavam, e os habitantes de Jerusalém. No ano 18º do reinado de Josias se celebrou a Páscoa. Josias provoca o rei do Egito e é morto. Depois de tudo isso, havendo Josias já preparado a casa, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Serquemis, junto ao Eufrates. E Josias saiu-lhe ao encontro. Então ele lhe mandou mensageiros, dizendo: Que tenho eu que fazer contigo, rei de Judá? Quanto a ti, contra ti não venho hoje, senão contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse. Guarda-te de te opores a Deus, que é comigo, para que não te destrua. Porém Josias não virou dele o rosto, antes se disfarçou para pelejar com ele, e não deu ouvidos à palavra de Neco, que saíram da boca de Deus. Antes veio pelejar no vale de Megido, e os flecheiros atiraram no rei Josias. Então o rei disse a seus servos: Tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. E os seus servos o tiraram do carro e o levaram no segundo carro que tinha, e o trouxeram a Jerusalém, e morreu, e sepultaram no sepulcro de seus pais.
Com todo o Judá e Jerusalém tomaram luto por e todo o Judá e Jerusalém tomaram luto por Josias. E Jeremias fez uma lamentação sobre Josias. E todos os cantores e cantoras falaram de Josias nas suas lamentações até o dia de hoje, porque as deram por estatuto em Israel. E eis que estão escrito nas seleções de lamentações, quanto ao mais dos altos de Josias e as suas beneficências, conforme está escrito na lei do Senhor, e aos seus atos, quanto aos primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Joacás é levado cativo para o Egito. Então o povo da terra tomou a Joacás, filho de Josias, e o fez rei em lugar de seu pai em Jerusalém. E Joacás era da idade de 23 anos quando começou a reinar, e 3 anos reinou e 3 meses reinou em Jerusalém, porque o rei do Egito o depôs em Jerusalém e o condenou à terra a contribuição de 100 talentos de prata e de 1 talento de ouro. E o rei do Egito pôs a Eliaquim, irmão de Joacás, rei sobre Judá e Jerusalém, e mudou-lhe o nome para Jeoaquim. Mas o seu irmão Joacás tomou Neco e o levou para o Egito. Jeoaquim reina. Era Jeoaquim de 25 anos de idade quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do seu Deus, aos olhos do Senhor, seu Deus. Subiu contra ele Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o amarrou com cadeias para o levar à Babilônia. Também alguns dos utensílios da casa do Senhor levou Nabucodonosor para a Babilônia e pôs-lo no seu templo em Babilônia. Quanto aos mais dos atos de Joaquim e a abominação que fez, e aos mais que se achou nele, eis que estão escritos nos livros da história dos reis de Israel e de Judá. E Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Era Joaquim da idade de 8 anos quando começou a reinar, e 3 meses e 10 dias reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E no decurso de 1 ano, o rei Nabucodonosor mandou que o levassem à Babilônia, como também os mais preciosos utensílios da casa do Senhor. E pôs a Zedequias, seu irmão, rei sobre Judá e Jerusalém. Zedequias reina. E era Zedequias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus. Nem se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava por parte do Senhor. Além disso, também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que tinha ajuramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz, e tanto se obstinou no seu coração que não se converteu ao Senhor, Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam demais em mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor, que ele tinha santificado em Jerusalém. E o Senhor, Deus de seus pais, lhe enviou a palavra lhes enviou a palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu de seu povo e da sua habitação. Porém zombaram dos mensageiros de Deus, e desprezaram as suas palavras, e escarneceram dos seus profetas contra o seu povo, que de mais nenhum remédio houve.
porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos velhos, nem dos decrépitos, a todos os deu nas suas mãos. E todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, e os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. E queimaram a casa de Deus, e derribaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos deles e seus filhos, até ao tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse de seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá, que dentre vós é de todo o seu povo, que suba, e que o Senhor seu Deus seja com ele. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Pois bem, amados, vamos mais uma vez orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, Deus maravilhoso. Ó Senhor, mais uma vez, Deus, quero te agradecer, Senhor, pela leitura da tua palavra nessa manhã, Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, Senhor, pela minha família, pela minha casa, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E nesse momento agora, Senhor, eu te peço, meu Deus, que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa, meu Deus, guardar o meu dia, Senhor, me guardar, me livrar de todo mal, todo perigo, Senhor. Me ilumina, Senhor, me guia, Senhor, segundo, Senhor, a tua vontade, o teu que. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Guarda-me, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, me ajuda, meu Deus. Assim eu te peço, meu Senhor, e te agradeço no nome do Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.